Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD Online, dando sequência à série que a gente já vem estudando, que são 5 solas da Reforma Protestante. Hoje a gente vai falar sobre sola fide, que é somente a fé, que é uma das bases da Reforma Protestante, tão defendida por Martinho Lutero em suas primeiras propostas, e que é uma base de tal forma que sobre ela se sustenta muito do que a nossa cosmovisão, do que a nossa confissão de fé é colocada hoje. Por isso é muito importante que a gente entenda esse sola fide, somente a fé é o nosso caminho para ser justificado diante de Deus. Amém? Eu quero começar lendo um texto clássico que fala sobre fé, que está lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2. Acompanhem comigo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Outro verso, que a gente já tratou bastante, se você for acompanhar as outras aulas, que é o capítulo 2 de Efésios, lá no verso 8 e 9, que é extremamente importante para a gente compreender isso aqui também. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Partindo desses 2 textos aqui, a gente começa a nossa reflexão sobre a fé. Ora, uma das coisas mais difíceis de compreender quando a gente conhece a fé reformada é que a única coisa que eu preciso fazer é crer. O que eu vou fazer para ser salvo? O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso para entrar no seu reino? Essa não é uma pergunta atual apenas, irmãos. Embora ela seja pertinente, obviamente nos dias de hoje, os próprios discípulos e as pessoas que rodeavam Jesus, na época que ele estava no seu ministério, perguntavam isso com frequência. Mestre, o que devo fazer para ser salvo? Ora, ao homem tão impossível se salvar. Era uma preocupação constante daquelas pessoas naquela época. E ainda assim hoje é uma preocupação constante. Talvez não nessas palavras as pessoas perguntem, mas elas sempre estão pensando: o que é que eu preciso para ser salvo? O que é que eu preciso para entrar na eternidade? Qual que é a senha para entrar na vida eterna? E a resposta é a fé. Como assim a fé? Somente a fé? Porque hoje nós temos um conceito de fé, digamos assim, muito aberto. Se você está com alguma dificuldade, enfim, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua família, você geralmente escuta a frase: não, vamos ter fé que vai dar tudo certo. Vamos ter fé que vai resolver essa situação. Não, vou ter fé que eu vou ser promovido. Eu tenho fé de que essa doença vai passar. Enfim, e esse conceito de fé muito aberto acaba deixando a nossa mente um pouco confusa quando a gente fala da fé salvífica, da fé necessária à salvação. E a Bíblia, quando trata de fé, ela trata apenas de uma fé, de um conceito de fé, que é crer no Senhor Jesus. Crer na sua obra redentora na cruz, que é crer que o que Jesus fez na cruz, o seu sangue derramado naquela cruz, é unicamente suficiente para nos justificar diante de Deus, para nos tornar puros e limpos e aceitáveis diante de Deus. Isso é a definição de fé que a gente encontra firmemente na Bíblia. Amém? Lá ainda no capítulo não, na verdade em Romanos todo, Paulo faz um razoado sobre a fé muito forte, uma teologia da justificação pela fé praticamente irrefutável que ele faz. E um dos pontos que Paulo enaltece é a fé de Abraão, que a gente conhece ele como pai da fé. Mas eu preferi não usar o texto de Romanos para a gente ilustrar isso. Eu preferi voltar lá no texto de Gênesis capítulo 15, mais especificamente no verso 6. Está escrito: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O texto aqui está falando claramente sobre Abraão, e no contexto que Abraão estava recebendo as promessas de Deus acerca do futuro, acerca da sua descendência, acerca da terra prometida que o Senhor tinha falado já com Abraão. E aqui
Era o exato momento onde Deus pede a Abraão que cortasse partes de animais, de alguns animais, e colocasse elas de lado a lado. E era uma situação comum naquela época, de um pacto entre uma pessoa e outra, um pacto de sangue, que as pessoas juntas caminhassem no meio daquelas partes de animais para que esse pacto fosse selado, de tal modo que quem descumprisse o pacto teria que pagar com a vida. Então, Deus, já demonstrando a sua graça, faz Abraão cair num sono, e quando Abraão percebe, ele vê Deus caminhando no meio das partes dos animais sozinho, representado ali por uma chama. Isso já mostra a graça de Deus. E esse contexto é que ele diz que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse imputado é muito interessante, irmãos, porque Abraão não fez nada, ele não cumpriu aquele pacto que eles estavam ali propondo naquele momento, ele não fez o pacto, ele simplesmente creu naquilo que o Senhor o disse e naquilo que o Senhor prometeu a ele, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja aqui, irmãos, que isso se deu antes da lei, isso se deu antes de Moisés, se deu antes das ordenanças específicas que Moisés trouxe da parte de Deus ao povo. A justificação pela fé acontece antes da lei. E antes, inclusive, de Abraão firmar o pacto com Deus e se circuncidar como sinal desse pacto. Isso é extremamente rico para a gente compreender que a fé justificou Abraão, mesmo não tendo lei, mesmo não tendo o sinal da circuncisão, mesmo não tendo ainda um pacto declarado de leis para o povo, ou então até mesmo para Abraão. E o Senhor imputou justiça a Abraão pelo simples fato de que ele creu. Uma pergunta que surge, geralmente, a partir desse pensamento, é que, bem, Abraão creu. Ótimo. Então, por que é que os crentes do Antigo Testamento tinham na lei de sacrifício de animais, de derramar o seu sangue no altar, o objeto de justificação e expiação pelos seus pecados? Eles não poderiam crer somente? E é aí que entra um ponto interessante. Hebreus, capítulo 9, do verso 18 ao 20, é um texto extremamente importante para a gente compreender isso. Acompanhe comigo. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu, não só sobre o livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Observe aqui que o escritor coloca que esse é o sangue da aliança, o sangue de uma única aliança que Deus fez com o homem. E essa aliança se dá por meio da fé e é consumada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício de sangue perfeito que nos redime e nos justifica. Então por que as pessoas sacrificavam? Você me pergunta. Ora, o ato de sacrifício de animais no Antigo Testamento era um ato de fé. Por quê? Hoje nós sabemos que Jesus veio, que Jesus se sacrificou, ele se entregou na cruz do Calvário, seu sangue foi derramado, ele nos deu as ordenanças da própria boca dele, o testemunho do próprio Deus andando na terra. Mas os crentes do Antigo Testamento, eles não sabiam disso. Eles viam apenas as sombras. A palavra diz que os profetas almejavam conhecer o mistério de Deus, como nós conhecemos hoje, que é Cristo revelado, que não puderam conhecer. Uma vez que eles não tinham visto a imagem do Deus invisível, que é o Senhor Jesus Cristo, eles tinham o ato de fé, de apontar para o sacrifício de Cristo, por meio do sacrifício de animais. E esse ato que eles faziam ali, não era um ato de fato de purificação, era um ato de fé. Porque uma vez que eles colocavam a mão na cabeça dos animais e ali, entre aspas, transferiam o seu pecado para aquele animal, eles não estavam fazendo uma transferência de pecado em si, eles estavam fazendo um ato de fé. Fé que um sacrifício de um inocente salvaria o pecador. O sacrifício de um que não tinha cometido nenhum erro iria purificar o pecador, apontando para Jesus.
Então, por mais que eles tinham o ato de sacrificar os animais, esse ato não era a obra que os salvava, era o ato de fé que apontava para Cristo, que gerava neles a salvação no Antigo Testamento. Amém? Então, surgem também algumas perguntinhas básicas, que é, eu preciso crer, eu preciso ter fé no Senhor Jesus. Ok, qual que é o critério para que essa fé me salve? Lá em Romanos, capítulo 3, no verso 27 ou 28, Paulo diz o seguinte: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O critério para que a fé seja salvífica é que você creia somente. Não existe nada que você vai adicionar à fé para que a sua fé te justifique. Por isso, sola fide, somente a fé. Por isso que nós cremos que o simples fato de nós crermos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, na sua obra redentora, é plenamente suficiente para nos justificar diante de Deus. Porque nós não cremos nas obras que nós fazemos com as nossas próprias mãos. Nós não cremos que nós temos que fazer nenhum ato além de crer somente no Senhor. Vamos olhar para Abraão. Ele não fez nada, irmãos. Ele não se circuncidou, ele não caminhou entre as partes dos animais que estavam para selar o pacto de fato. Ele simplesmente creu no Senhor. Isso lhe foi imputado como justiça. Amém? Dito essas coisas a respeito da fé, uma dúvida muito comum surge. Se é somente pela fé, vamos ler então o que Tiago diz a respeito disso. E é um conflito que existe há muito tempo e que a gente precisa ter sabedoria para entender isso à luz de toda a teologia sobre a fé salvífica que a palavra nos traz. Acompanhe comigo. O texto é Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 18. Tiago dizendo: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Esse é um texto bastante controverso, porque o que parece aqui é que Tiago está indo contra toda aquela teologia que a gente mencionou que Paulo sustenta em Romanos. Não só em Romanos, em Gálatas, em todas as suas outras epístolas. Parece que Tiago está indo firmemente contra Paulo, porque ele está dizendo que qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então o que parece é que Tiago está defendendo que é as obras que nos salvam, e não a fé. Numa leitura inicial, isso pode parecer que a Bíblia está se contradizendo dentro de si mesma. Mas no olhar inicial, porque vamos analisar com um pouquinho mais de calma esse trecho. Tiago começa: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? Aqui a gente já pode dirimir todas as dúvidas. Tiago aqui não está tentando dizer que a fé ou a obra é superior. Paulo está defendendo a fé para justificação. Olha, como a gente vai ser salvo? Crendo, tendo fé e sendo justificado. O que Tiago está dizendo aqui é: como é que a gente vai identificar essa fé? Você vê que Tiago começa dizendo: se alguém disser que tem fé, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Semelhante fé, ou seja, pode acaso esse tipo de fé que você diz ter te salvar? Tiago está falando aqui a respeito da declaração de fé. Tiago está dizendo aqui que a gente não adianta a gente dizer que tem fé, não adianta a gente dizer
que crê no Senhor Jesus, não adianta a gente sair arrazoando, falando, eu sou crente, eu sou salvo, Cristo me redimiu. Se essa fé que eu proclamo ter não tem obras que corroborem a minha declaração. Veja bem, irmãos, não é que o fato de eu ter obras que vai me salvar, mas se eu tenho uma fé verdadeira em Cristo no meu coração, se o Espírito Santo veio, se a graça salvadora de Cristo chegou à minha vida, gerou em mim a fé, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé, ela não vem de nós mesmos, vem dele. Se essa fé chegou ao meu coração, ela necessariamente vai gerar frutos para que as pessoas vejam. Ela necessariamente vai ter um impacto no mundo à minha volta. Tiago escreveu isso de modo muito abençoador, irmãos. E esse parâmetro que Tiago diz sobre a fé é abençoador porque nos abençoa enquanto comunidade. Porque existem pessoas que têm uma fé morta. O que Tiago diz aqui? A fé sem obras está morta. É uma fé de declaração, uma fé só de boca. Ele dá um exemplo claro. Se alguém te pede ajuda e você vai, aquece-te, come, fica bem. Mas se você não ajuda ele, toda aquela sua declaração foi em vão. Ele usa isso como exemplo para você que diz que tem uma fé e está completamente à parte da vida da comunidade cristã, está completamente à parte da misericórdia, do amor para com o próximo, está completamente à parte de conhecer a palavra de Deus, de adorá-lo, de anunciar a sua palavra ao mundo. Então essa fé sua é morta. Quando ele fala, pode acaso semelhante fé salvá-lo, ele não está falando de uma obra salvífica, ele está falando que uma fé só declarada, mas que não tem nenhum fruto em si, é uma fé que não existe, e essa fé não vai te salvar. Essa declaração de fé é apenas um engano, palavras vazias. Amém, irmãos? Então o que a gente compreende aqui é que não existe conflito entre Tiago e Paulo. O que existe é um complemento. Paulo fala sobre a fé salvífica, Tiago fala sobre como identificar essa fé salvífica. E tanto Paulo como Tiago concordam que essa fé vem de Deus. E Deus tem vontade de executar, por meio de nós, boas obras que glorifiquem ao seu próprio nome. E isso para nós é o foco. Nós temos que entender que nós temos que glorificar a Deus com a nossa vida. E nós temos que observar a nossa fé no que tange ao efeito que ela tem no mundo. Irmão, se você tem uma fé que crê realmente que o Senhor Jesus Cristo o salvou, que o sangue dele te purifica, você tem que olhar à sua volta e ver como a minha fé tem impactado a minha família, como a minha fé tem impactado o meu trabalho, como a minha fé tem impactado a minha visão de mundo, como eu lido com as pessoas à minha volta, como eu lido com as situações à minha volta, com os problemas à minha volta, como eu lido com as bênçãos que chegam à minha vida. Tudo isso, a sua fé tem que ser o parâmetro para você lidar com a situação da sua vida. Porque caso contrário, é uma fé somente de declaração. Se a sua fé é uma fé que não é operante, como Paulo fala aos Tessalonicenses, fé operosa, se a sua fé não tem esse contato com o mundo à sua volta, pense melhor sobre a sua fé. Olhe, sonde seu coração, peça a Deus que te dê graça para que você possa enxergar a fé verdadeira. A fé que toca as pessoas, a fé que de fato vai te conduzir à vida eterna, sendo justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E que tudo que nós façamos ou pensamos tenha como foco a glória do Senhor. Amém? E só para concluir, Tiago 2,26, ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, que a nossa fé seja operosa, que nós creiamos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, que nós creiamos que o seu sacrifício é único e suficiente para nos salvar. Mas, além disso, que a nossa fé transforme a nossa vida, que nós possamos abrir nosso coração para que a graça de Deus entre em nossa vida e que a nossa fé seja um instrumento de transformação nesse mundo, mas para a glória dele. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Isso não vem de nós, irmãos, para que ninguém se glorie. Amém? Te vejo na próxima aula, onde a gente vai arrematar todos esses assuntos, falando sobre somente a Deus toda a glória. E a gente vai
concatenar tudo num pensamento só. Que essa palavra te abençoe, que você cresça em graça e conhecimento com isso e que a sua fé seja operosa. Que hoje mesmo você já possa perceber os frutos que ela tem dado e glorificar a Deus por isso. Amém, irmãos? Te vejo na próxima. Até mais. Fiquem na paz.